Fala pessoal, hoje saindo já aqui do carro e eu vou gravar esse vídeo mesmo, sem roteiro, sem nada, onde eu vou conversar um pouquinho aqui sobre artrose, como que a gente consegue trazer para vocês alternativas sem cirurgia para essa doença, né? Eu sei que muita gente chega lá na clínica, né, falando, poxa, eu fui num ortopedista, num médico mais tradicional de artrose, eles sempre falam para mim que eu sou ou muito novo para colocar uma prótese, ou já estou muito velho, já tenho muita doença para poder fazer uma cirurgia, ou às vezes o paciente não quer, né, passar por um procedimento de uma cirurgia de prótese, é uma cirurgia grande, e eu vou mostrar aqui por que a cirurgia pode ser desnecessária na maioria dos casos, né, não tem indicação mesmo, e quais as alternativas que a gente tem, né. Primeiro que a gente precisa entender o que é artrose, né? Eu acho que existe um conceito muito errôneo no que é artrose. Todo mundo fala é o desgaste, né, dali da região do joelho. E é claro que existe esse desgaste, isso não é errado a gente falar isso. A gente sabe que a cartilagem, que é aquele tecido que fica entre os ossos ali da região de várias articulações, mas do joelho inclusive, ela vai desgastando com o tempo, né? Tão certo quanto os cabelos brancos e as rugas é que uma hora você vai ter o desgaste ali daquela cartilagem. Isso faz parte do processo do envelhecimento, né? E hoje a gente está vivendo, graças a Deus, cada vez mais, né? E o que a gente precisa, né, ir desenvolvendo nesse meio tempo é uma alternativa para sustentar e deixar esse joelho continuar se movimentando de uma forma adequada, né? Só que o que eu quero mostrar aqui, né, e eu preciso chamar atenção para isso, é que a artrose não é apenas o desgaste, né? A gente tem uma função importante dentro da artrose, que é uma inflamação. Então, hoje os termos americanos, né, a gente já usa até o conceito de osteoartrite, seria o termo mais correto para falar, porque o sufixo "it" remete à inflamação. Então, osteoartrite seria realmente o termo correto para essa doença, né? A gente já sabe que o paciente que tem uma osteoartrite, ou artrose, como a gente fala aqui no Brasil, esse paciente ele está uma relação com uma inflamação de forma sistêmica, né? E isso é refletido até nos exames laboratoriais. A gente sabe que o paciente, por exemplo, que está com osteoartrose, frequentemente ele tem no próprio sangue elementos que mostram que aquela inflamação está aumentada. Por exemplo, o exame de PCR, o exame de velocidade de hemossedimentação, são alguns dos marcadores que podem ser solicitados que a gente consegue identificar, inclusive, qual é o grau daquele paciente que está sentindo dor, né? Eu não sei se você já fez esse tipo de exame para saber o grau, ou se você fica apenas nos exames de imagem, que eu vou falar mais adiante os exames de imagem, quais são os melhores, por que eu gosto do ultrassom, né? Então a gente vai comentar isso um pouquinho mais adiante, né? Então a gente precisa entender que a artrose, a artrite, a osteoartrite, ela é, então, essa combinação desses dois fatores. O surgimento do desgaste junto com uma inflamação sistêmica. E ela acaba sendo mais frequente nos pacientes que têm o sobrepeso e uma obesidade. E por muito tempo a gente acreditou que era mais frequente nesses pacientes pelo simples motivo mecânico, né? Porque se o paciente ele tem um sobrepeso, ele está exigindo mais daquela articulação e eventualmente o desgaste ele vai ser mais rápido. É muito natural a gente pensar isso, né? Mas o que a gente tem visto cada vez mais é esse papel da inflamação. A gente sabe que esses marcadores estão aumentados não apenas de forma sistêmica, mas de forma localizada. Quando a gente faz a análise do líquido desse sinovial, né, do líquido que está dentro desse joelho, a gente consegue dosar em marcadores inflamatórios que estão extremamente elevados, né, e que não seria o habitual. Então a gente sabe que esse fator inflamatório cada vez mais está fazendo um efeito na artrite. A gente está estudando cada vez mais alternativas para atacar essa via de patogênese, né, essa via que inicia-se a doença, né. O diagnóstico da artrose, na maioria das vezes, ele é feito com o exame físico, tá? Então, o paciente que tem mais de 50 anos, tem os sintomas clássicos, a gente não precisa ficar realizando exames de imagem de rotina, a não ser que a gente tenha algum tipo de dúvida, né? Eu gosto muito do exame de ultrassom, por exemplo, porque o exame de ultrassom, diferente do exame de uma ressonância, a gente consegue ver o joelho se mexendo em tempo real. Então eu consigo ver as estruturas, como que elas se comportam numa flexão e uma extensão. Por isso que eu faço o exame de ultrassom dentro da minha clínica. Então eu vejo, por exemplo, o menisco, eu consigo ver a relação com os ligamentos, eu consigo medir a espessura da cartilagem, então eu consigo ter uma série de informações que são
baratas, né? A gente não precisa colocar esse paciente dentro de uma máquina, de ficar fazendo aquele barulhão que é desconfortável. Tudo num lugar só, lá dentro do consultório, e eu consigo já ter uma ideia do tratamento a partir do exame de ultrassonografia. Então, por isso que eu acho muito importante esse exame, gosto bastante e uso na minha prática diária. Acredito que é muito interessante. Agora, vocês já ouviram falar sobre ressonância magnética? Pois é, a ressonância é um exame que a gente vê cada vez mais sendo solicitado, muitas vezes com uma indicação meio ruim, né? Porque se a gente fizer um exame de ressonância em todos os pacientes a partir dos 50 anos, algum grau de degeneração de menisco e da cartilagem vai acontecer, é o processo natural, a gente já sabe que isso decorre do envelhecimento, né? Agora, nem todo paciente precisa de tratamento, né? Agora, tem pacientes que não vão ter nenhum desconforto, tem pacientes que vão ter achados na ressonância que não tem correlação com os dados clínicos, e não precisa ficar tratando esses exames, isso é um erro, né? A gente muitas vezes vê colegas aí que acabam indicando infiltração para o paciente que tem um desgaste, né? E a gente vê que não existe realmente uma necessidade, um benefício muito bem comprovado de tratar só a imagem. A gente precisa sempre fazer um estudo da imagem, mas com o paciente. Por isso, de novo, eu acho o ultrassom muito mais interessante para avaliar algumas estruturas do que a ressonância, porque eu consigo ir palpando e conversando com o paciente, ele vai me mostrando onde é a dor. Eu acho que essa é a melhor forma que a gente tem para diagnosticar os problemas da região do joelho. A ressonância, entretanto, ela é muito boa para avaliar algumas regiões do menisco, então tem regiões do menisco que eu não consigo ver, e os ligamentos dentro do joelho a gente também não consegue ver muito bem com o ultrassom. Ligamentos, o cruzado anterior, o cruzado posterior, e o osso subcondral, né? O que é o osso subcondral? Imediatamente abaixo da cartilagem, a gente tem um osso, né? Um osso especial que é esse osso subcondral. Então, esse osso, ele muitas vezes está muito inflamado no paciente que tem a osteoartrite, né? E esse diagnóstico ele é importante porque a gente tem tratamentos direcionados para esse osso inflamado, certo? Então, isso realmente só a ressonância consegue nos dar essa informação que é de suma importância para o planejamento de um tratamento intervencionista. Agora, os tratamentos que a gente tem, pensando no paciente com osteoartrite, né? A gente divide os pacientes, existe uma escala onde a gente usa os exames radiológicos para avaliação desse paciente, do grau 0, né, até o grau 4. Né? Então, os pacientes 3 e 4 são considerados as artroses graves, e 1 e 2 as artroses leves. Né? Então, esses pacientes, a gente consegue fazer uma estruturação de tratamento de acordo com a gravidade. Só que mais importante do que a avaliação radiológica, de novo, é aquilo que eu conversei agora com vocês, é a realização de um exame clínico para identificar se aquelas alterações que você está encontrando ali, elas têm realmente algum tipo de desfecho clínico, porque se não tiver, às vezes algum tratamento preventivo pode ser suficiente, você não precisa estar realmente executando um tratamento mais avançado, levando picadas por aí, né? Agora, você já pensou qual que é o tratamento ideal para quem tem osteoartrite, né? A medicina tradicional ela é muito baseada em doença, né? Em tratar os resultados de exame. Então, e a osteoartrite, ela tem se mostrado realmente, como eu falei para vocês, um processo natural do envelhecimento. Como é que a gente vai tratar algo que é natural, que vai acontecer com todo mundo, com cirurgia, né? Será que esse é o mesmo caminho, né? Então, quando a gente pensa numa osteoartrite, acho que hoje cada vez mais está claro isso, né, o caminho ele está nas mudanças de hábitos de vida, né? Então, qual que é o protocolo que a gente segue aqui básico aqui na clínica, né? Na Apollo. Quando a gente tem um paciente com uma osteoartrite, a gente faz essa avaliação da consulta com ultrassom, isso é para todos os pacientes, né? Para identificar se realmente o paciente está com dor ali, né? O que eu já tive de paciente que chegou com o diagnóstico de osteoartrite, a lesão, na verdade, era uma dor por um ligamento, uma tendinite de pata de ganso, é grande o número de pacientes que tem esse erro diagnóstico, né? Então, primeiro a gente precisa confirmar o diagnóstico. Depois de confirmar realmente a presença da dor pela osteoartrite, aí vem a gente faz uma avaliação inicial para entender. Será que eu devo fazer um tratamento para tirar a dor desse paciente ou não? Aí a gente precisa ir conversando, vendo o grau de alteração e decidindo com o paciente. Se o paciente que fala, doutor, eu estou com uma dor muito intensa e isso está me prejudicando, aí não tem jeito, a gente parte para um tratamento intervencionista, né? Quais são as alternativas que a gente tem dentro do tratamento intervencionista? O que é esse nome tão bonito, né? Então é com o próprio exame de imagem, né, técnicas de imagem, a gente guiar tratamentos específicos para a região do joelho.
E aí a gente pode utilizar bloqueios de nervos geniculares, onde a gente coloca um medicamento, desliga esses nervos. Esses tratamentos podem durar até 2 meses, e tem um desligamento que pode ser definitivo, que pode durar por mais de ano, no paciente sem sentir absolutamente nada na região do joelho. Os tratamentos dentro do joelho, né, que podem ser realizados, e da proloterapia, que a gente usa soluções irritativas apenas para a gente reduzir a inflamação. O corticoide, que eu não gosto muito, apenas em alguns casos muito específicos. Tratamento com plasma rico em plaquetas. Mais recentemente, o tratamento com células mesenquimais, né? O que são essas células mesenquimais? Está muito na moda hoje o tratamento com células tronco, né, para a região do joelho, para artrose e tal. O que a gente precisa saber desses tratamentos? Eles ainda não estão 100% prontos para serem utilizados. A gente tem casos que são muito bons, tem casos que vão super bem, né, que respondem super legal, mas o que a gente sabe é que tem pacientes que ainda assim não se beneficiam desse tipo de tratamento, né? Precisa avaliar muito bem cada caso, precisa ver a saúde global do paciente, porque essas células mesenquimais, células tronco, elas estão presentes dentro do seu corpo, mas se seu corpo está muito inflamado, você acaba não tendo um resultado bacana, né? Principalmente o paciente que tem ali algum distúrbio de insulina, de resistência insulínica, a gente sabe que os resultados são mais pobres, não são tão bons quanto e nos pacientes que estão mais ativos, né? Precisa estudar muito bem o que vai ser realizado no intuito de controle de dor e redução da inflamação local. Não dá para prometer com esses novos tratamentos que vai ser criado cartilagem, a gente ainda não consegue prometer isso, apesar de alguns casos a gente vê na literatura de tem pacientes que regeneram realmente a cartilagem, não são todos que evoluem para isso, né? A gente não consegue prometer isso, mas tem casos que vão super bem. Então a gente primeiro decide, né, o paciente ele vem, faz a consulta com ultrassom, a gente tira a dor dele com algum tratamento intervencionista que seja indicado, junto com a demanda do paciente, e os exames que a gente faz ali durante a consulta, com ultrassonografia e os exames anteriores, a gente decide. Uma vez que esse paciente está sem dor, aí ele passa por um protocolo de reabilitação, que vai incluir desde estiramentos, alongamentos, até exercícios de fortalecimento e, eventualmente, fisioterapia para ajudar na biomecânica e no alinhamento desse paciente. Então, a ideia que a gente faz aqui não é o paciente ficar fazendo tratamentos intervencionistas para sempre, não é isso. Mas é reabilitar o paciente, trazer ele para uma mudança de hábitos de vida de forma que a gente traga o esporte para dentro da vida dele e, com o fortalecimento da musculatura, a gente consiga deixar esse paciente por muito tempo sem precisar de um novo tratamento, né? Porque a gente sabe que se a gente não fizer isso, esse paciente vai voltar a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos para poder infiltrar de novo. E o objetivo não é esse. O objetivo é promover saúde, é evitar progressão de doença, é evitar cirurgia. E para isso, a gente só consegue com o paciente junto com a gente. Agora, eu sei também que o paciente que está com dor, ele também não vai conseguir seguir uma rotina dessa. É impossível, o cara está com dor, como é que a gente vai obrigar ele para academia? Isso não vai dar certo. Então a gente precisa muitas vezes primeiro tirar a dor, reduzir a inflamação, para daí depois trazer esse paciente para o tratamento intervencionista. É por isso que a gente começa dessa forma. E depois de ali de 3 a 6 semanas, a gente faz uma reavaliação para entender que estágio estamos. A maioria dos pacientes consegue ter uma boa resposta, consegue ficar sem dor por muito tempo. Claro que tem pacientes que falham esse tipo de estratégia, aí sim eles são direcionados para a cirurgia, mas cerca de 80 a 90% dos casos hoje, aqui na clínica, a gente consegue tratar de forma conservadora, sem precisar de cirurgia, tá bom? Então esse é o protocolo que a gente faz, a gente na imensa maioria das vezes não encaminha para prótese, consegue ter bons resultados, é um tratamento conjunto entre nós, médicos e equipe de saúde, tem equipes de fisioterapeuta, educador físico, terapeuta ocupacional aqui na clínica, a gente tem um time completo para cuidar de vocês, né, e é justamente isso que eu sempre chamo a atenção. Você precisa de um time completo para poder te ver de uma forma completa. E aí sim, a gente fazendo todos os tratamentos, para deixar você sem dor, tem a sua parte. E se você não entra junto com a gente para poder fazer o tratamento, não dá certo, tá? Artrose, assim como outras doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, depressão, né, as doenças que a gente tem hoje em dia, precisa ser manejada. Não é com bisturi, não é com cirurgia, mas precisa sim ter uma responsabilidade sobre a doença, né? E a gente precisa estar dentro do que está acontecendo e fazendo as recomendações, porque no final dá certo, tá bom? Olha só, se vocês têm mais dúvida de artrose, pode comentar aqui embaixo. Se vocês querem um tratamento personalizado, ver as opções que a gente tem de terapias para vocês, tem o link
na nossa na descrição do canal do YouTube. Vou deixar também aqui o telefone aqui embaixo para entrar em contato. Nós temos também o nosso Instagram, @Infiltramed, onde tem mais informações lá, tá bom? Então a gente está aqui para tirar as dúvidas e trazer saúde para todo mundo, tá bom? Estou esperando vocês aqui.